Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 25 de setembro de 2023, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois o que tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos diz que não se acende uma lâmpada para cobri-la ou colocá-la debaixo da cama, mas acende-se uma lâmpada para colocá-la num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz, ou seja, a luz deve ser manifestada e não escondida. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de Lucas nos mostra que a forma de compreender esta parábola, essa passagem do Evangelho que Jesus nos fala é equivocada, onde ela diz o seguinte: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Vejam, a gente vê isso lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Diz o seguinte, vamos repetir: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E assim, amados irmãos, a nossa compreensão, como muitas vezes nos é ensinado, diz o seguinte, que o bem deve ser feito às escondidas, para ninguém ver. Vejam, não devemos fazer o bem para os outros verem, mas deve ser feito às escondidas. Pois, se fazemos para os outros verem, estamos nos amostrando e não glorificando a Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus nos diz justamente o seguinte: deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Vejam, a nossa luz deve brilhar diante dos homens e não ser escondida, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, vejam, Jesus ele diz que para a gente fazer o bem, não para se amostrar, mas que nós devemos fazer o bem para assim glorificarmos o nosso Pai que está nos céus. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, toda boa obra é feita em Deus e glorifica ao Pai pelo Filho e do Espírito Santo. Vamos repetir? Toda boa obra é feita em Deus e glorifica ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Como nos diz o próprio Jesus, amados irmãos e irmãs, tudo que fazemos de bom é como um tesouro que nós ajuntamos no céu. E podemos também nos perguntar, amados irmãos, o que mais glorifica a Deus? As nossas palavras, os nossos hinos de louvor ou as nossas ações? Aí a gente vai ter uma resposta maravilhosa de Madre Teresa de Calcutá, quando ela nos diz o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Vejam, amados irmãos, altamente esclarecedora essa frase. Diz o seguinte, vamos repetir? As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, que nós percebamos, nós não podemos ser pessoas só de palavra, nós temos que ser pessoas de oração, ou seja, orar mais ação. A gente precisa rezar o que faz e fazer o que reza. Vejam, a gente chega na Santa Missa para rezar o que a gente fez. E, participando da nossa missa, saímos de lá
para fazer o que a gente rezou. Isso é uma oração completa. Rezar o que faz e fazer o que reza. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.